Deus cumpre seus propósitos. O nosso Senhor faz o que Ele diz que vai fazer e quando Ele diz que vai fazer uma coisa, não tem nada que possa impedi-lo. Isso é, talvez, chover no molhado, como nós dizemos aqui, né? Ou seja, dizer uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo que é cristão, acredita quando Deus diz que vai fazer alguma coisa porque sabe que Ele é poderoso e que Ele faz. Mesmo que isso nos surpreenda, mesmo que não vejamos caminho, não vejamos saída, se você estiver doente, né, numa doença terminal e Deus falar com você que vai te curar, você confia, você sabe que Ele é poderoso. Mas às vezes as formas que Deus escolhe para fazer essas promessas dele, para cumprir essas promessas, essas formas nos surpreendem muito. Deus dirige seu povo, Deus orienta o seu povo, e seu povo constantemente desobedece. E Deus, para ensinar seu povo, fala, então, para vocês verem que eu faço todas as coisas, eu vou fazer de um jeito surpreendente, de um jeito que vocês nunca pensaram. Nós estamos lendo a Bíblia, na sequência da Bíblia 365, e na nossa porção do Antigo Testamento, nós estamos lendo o segundo livro das Crônicas, e hoje chegamos aqui ao capítulo 36. No capítulo 36 do segundo livro das Crônicas, nós temos o reinado do rei Joaquim, que tinha 18 anos quando começou a reinar, está lá no versículo 9. E esse versículo 9 nos diz que o rei Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. O versículo 10 nos diz que na virada do ano, o rei Nabucodonosor levou Joaquim para a Babilônia, levou também os tesouros do templo e nomeou Zedequias, tio de Joaquim, sobre Judá. Zedequias então tinha 21 anos quando ficou ali reinando em Judá e reinou ali por 11 anos. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, vimos no versículo 9, e Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, diz para nós também o versículo 12. Então, ele não se humilhou quando o profeta Jeremias falou para ele o que deveria fazer. O que acontece é que o rei Nabucodonosor intensifica, né, essa opressão, porque Zedequias era um homem duro, é o que diz o versículo 13, teimoso e que se recusa a voltar para o Senhor. Perceba como sempre o pecado humano está ligado à dureza de coração, à teimosia e à recusa de obedecer a Deus. Assim, todos os líderes e sacerdotes do povo também se tornaram cada vez mais infiéis. Estou lendo aqui o versículo 14. Fizeram coisas detestáveis e profanaram o templo do Senhor. As pessoas que se afastam de Deus vão fazendo dia a dia cada vez mais coisas que desagradam a Deus. E o Senhor continua advertindo. Olha o versículo 15. Repetidamente, o Senhor Deus, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-los. E por que que Deus envia profetas para falar com esse povo de coração duro? Deus envia profeta porque Deus tem compaixão do seu povo. Deus tem compaixão do seu templo, do lugar da sua habitação. Sabe o que essas pessoas fizeram com os profetas? O que todo mundo faz, rejeita. Versículo 16, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras, caçoaram dos profetas, até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida. O Senhor Deus avisa o seu povo, avisa o seu povo, avisa o seu povo. O povo rejeita, rejeita, rejeita e sofre as consequências. E, queridos, isso aqui está na Bíblia para que eu e você possamos ver e entender que dia a dia o Senhor está nos avisando, nos alertando. Você já percebeu que cada vez que você vai à igreja, por exemplo, e ouve uma mensagem, é Deus te alertando? Cada vez que você abre a Bíblia e lê um texto, é Deus te alertando? Cada vez que você acessa um vídeo de alguém lendo a Bíblia, explicando a Bíblia para você, é Deus te alertando, é Deus abrindo seus olhos. É Deus falando para você, filho, filha, você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que me buscar, você tem que conhecer minha vontade, você tem que me obedecer, você deve ser mais paciente, você deve ser mais tolerante, você deve ser mais humilde, você deve ter um coração mais quebrado, você deve se condoer com a necessidade do outro, você deve se arrepender dos seus pecados e voltar atrás. Dia a dia tem um alerta para mim e para você.
Esse povo aqui, que era o povo de Deus, o povo que conhecia as palavras do Senhor, que recebeu a mensagem dos profetas, assim como eu e você recebemos, esse povo não se arrepende, não se compadece, não deixa o erro, não volta atrás, ama o seu orgulho, o seu coração duro mais do que a vontade de Deus. Acontece o que vemos no versículo 17. Então o Senhor trouxe o rei da Babilônia contra eles. Os babilônios mataram os jovens, foram atrás deles até dentro do santuário. Não tiveram piedade nem dos rapazes, nem das moças, nem dos idosos e nem dos doentes, porque Deus os entregou na mão do rei. Curioso que depois que há essa destruição, a destruição é total, o versículo 19 diz que eles queimaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram tudo que era de valor. E os poucos habitantes que sobraram ainda foram levados cativos para a Babilônia. Destruição total. Assim como Deus havia dito já na inauguração do templo com Salomão, quando esse povo se afastar de mim, esse lugar grandioso será motivo de vergonha, porque Deus trará destruição. Mas com isso, com essa terra destruída, houve o descanso da terra que Deus tinha mandado dar e o povo não tinha respeitado. Olha o versículo 22. Cumpriu-se desse modo a mensagem do Senhor transmitida por Jeremias. A terra finalmente desfrutou seu descanso sabático e permaneceu desolada até que se completaram os 70 anos, conforme o profeta havia anunciado. Deus manda o seu povo obedecer, Deus manda o seu povo cumprir, os tempos, os prazos, o descanso, respeitar a terra, amar a vontade de Deus, as instruções de Deus, mais do que o lucro de produzir todos os anos. E o povo vai desobedecendo, se afastando de Deus, e Deus cria outras formas de cumprir sua palavra. E mesmo que seja através do sofrimento do seu povo desobediente, para que o povo aprenda que é melhor obedecer a Deus do que ter que servir nações estrangeiras para que Deus cumpra a sua vontade. Deus dá mensagens para mim e para você. E dele nos chama a obedecermos. E a notícia é que ele nos fará obedecer. A notícia é que ele fará a vontade dele ser cumprida. Nós vamos querer obedecer por prazer, por devoção, por gratidão, ou teremos que ser apertados pelo Senhor para entender que a vontade dele é melhor, é perfeita, é agradável. É uma situação que ninguém quer estar, sofrer as consequências. Mas o Senhor mostra que a vontade dele é feita de todo jeito. E que depois, quando ele quer, ele reconstrói. E Deus não precisa de mim, não precisa de você, não precisa do povo de Israel, ele usa quem ele quiser. Esse texto é tão surpreendente porque nós vemos ali no versículo 22 que no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a promessa feita por Jeremias. E como que o Senhor cumpriu? Será que o Senhor deu força para o povo se libertar? Não. O Senhor despertou o coração de Ciro, do rei da Pérsia. E Ciro registrou por escrito a seguinte proclamação. Olha o que diz o versículo 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar essa tarefa, que o Senhor Deus esteja com vocês. Para reconstruir o templo, Deus conquista o coração de quem? O coração de Ciro, rei da Pérsia, que faz a vontade do Senhor, porque o povo de Deus não quis fazer a vontade do Senhor, porque o povo de Deus não quis ouvir a voz do Senhor, porque o povo de Deus não deu atenção às orientações do Senhor, porque o povo de Deus preferiu desprezar o Senhor levanta servos dele de onde ele quiser. Se nós não clamarmos, Deus levanta filhos de Abraão que clamem a ele das pedras, dos corações duros, dos ímpios. O Senhor é poderoso para fazer o que ele quer. A questão que fica aqui para mim e para você é o seguinte: Deus pode chamar os piores homens da terra, os mais rebeldes,
os administradores corruptos e impiedosos para que eles façam a vontade de Deus? Pode. Mas o Senhor está falando diariamente comigo e com você para que nós façamos a vontade de Deus. Ele precisa suscitar louvor das pedras? Ele precisa chamar homens ímpios? Ou será que eu e você podemos ouvir e obedecer à voz do nosso Senhor? O Senhor chama você para ouvi-lo, para obedecê-lo, para entregar sua vida a Ele e para buscar usar a sua vida para fazer a vontade dEle, exatamente a vontade dEle e apenas a vontade dEle. Que Deus te ajude para que você obedeça ao seu Senhor, para que você ouça a voz do seu Senhor, para que você faça o que o Senhor Deus quer que você faça. Olhe para o seu redor, fala: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor me fez teu filho, o Senhor me fez tua filha, me colocou morando nesse bairro, me colocou nessa família, me colocou aqui com esses amigos, me colocou aqui nessa igreja. Como o Senhor quer me usar para fazer a tua vontade aqui? Talvez Deus tenha pessoas que Ele queira transformar ao seu redor. Talvez Deus esteja querendo abraçar pessoas ao seu redor, apoiar pessoas ao seu redor, orientar pessoas ao seu redor, revelar a vontade dEle para pessoas ao seu redor. Ouça a voz de Deus e coloque em prática aquilo que Deus põe no seu coração. Eu peço essa bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu querido e minha querida, que alegria compartilhar essa palavra de Deus tão rica com você. Palavra que nos mostra que Deus está nos chamando para fazermos a vontade dEle, para obedecermos, para ouvirmos a voz dEle, para caminharmos junto com Ele. Se você entende que essa meditação, esse vídeo pode também ajudar outras pessoas a ficarem mais atentas à voz do Senhor, a buscarem conhecer a vontade do Senhor, então compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece. E antes de ir embora, deixa aquele like no vídeo, comenta no vídeo aí a sua reação a esse vídeo, o que você entende dele, o que você acha, o que ele te faz pensar, que nós vamos conversar aí nos comentários. E verifica se você está inscrito no canal, para que todos os dias você tenha acesso aos nossos vídeos de leitura bíblica. Todos os dias eu trago para você aqui um vídeo compartilhando a minha leitura, pelo menos um trecho da minha leitura aqui na Bíblia 365. Você pode encontrar a Bíblia 365 tanto de forma física quanto de forma virtual. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você acessar o site da Amazon e comprar o seu exemplar. Compre, tem sido uma bênção na minha vida, tem abençoado muitas pessoas, certamente será uma boa ferramenta para que você leia a Bíblia todos os dias. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.